Boa tarde, meus queridos irmãos da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado. Com muita felicidade que eu encontro vocês aqui hoje, fisicamente nesse ambiente de muito carinho, que já há mais de uma década, na verdade há quase 2 décadas, a gente vem fazer palestra e abraça os amigos. Hoje, particularmente, dentro dos temas do mês, nós vamos trabalhar o tema do sentimento. O sentimento, segundo Emmanuel, pode se enferrujar. Então nós vamos refletir sobre o tema do sentimento, que na verdade é a maior herança que nós recebemos de Deus. Emmanuel, mentor espiritual do Franciscano Xavier, dedicou bom tempo da sua reflexão psicografada ao tema do sentimento, e particularmente ao tema da herança. Portanto, a primeira herança que recebemos de Deus é a imortalidade. Emmanuel reflete conosco sobre como estamos conduzindo essa herança. Quando recebemos uma herança dos nossos pais, devemos fazê-la frutificar. São diversas as metáforas para isso, na Bíblia hebraica, na Torá e também nos Evangelhos. O Senhor quer que nós multipliquemos os nossos dons, e é por isso que somos submetidos na vida às mais diversas dificuldades, para que possamos extrair ao limite as nossas possibilidades de sentimento mais refinado, coisa que circunstâncias mais tranquilas da vida não fariam conosco. Portanto, não esperemos dessa encarnação qualquer tipo de regime de exceção em relação às dificuldades que todos nós deveremos enfrentar. Há coisa de um mês atrás, uma grande amiga minha, aqui de Campina Grande, minha amiga Socorro Paz e meu amigo Toninho, fundadores da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, terminaram um ciclo de luta, de amor, mas também de sofrimento, já que não se vê um filho doente sem que isso nos cause sofrimento, mesmo que saibamos que o corpo é uma veste temporária. A despedida que eles fizeram há coisa de um mês atrás, do seu filho, de 24 anos, é algo que nos lembra que todos nós passaremos por dificuldades, as mais variadas, já que a vida é como um pergaminho antigo, daqueles pergaminhos que foram encontrados lá no Mar Morto. Vocês podem imaginá-lo em cobre ou vocês podem imaginá-lo em papiro. Mas a metáfora que eu quero trazer é que o pergaminho se desenrola aos poucos. Portanto, nós não sabemos o que ocorrerá em seguida. É certo que há um plano da encarnação, ao qual nós temos acesso pela nossa intuição, mas não sabemos exatamente como ocorrerá, até porque, como nós somos espíritas, é importante que a gente entenda que as coisas não estão 100% dadas. Nós fôssemos muçulmanos, atribuiríamos boa parte dos acontecimentos da vida ao arbítrio divino. Os muçulmanos têm uma frase em árabe, maktub, estava escrito. Então, para eles há fatalidade, para nós espíritas não. Estudar a lei de causa e efeito é diferente de acreditar em fatalidade. Quando nós estudamos a causalidade, estudamos uma tendência. Por exemplo, se você sonha com um acidente de trânsito, você está sendo convidado a orar para transformar aquela ocorrência. Ora, que sentido teria a intuição, a clarividência, a mediunidade por sonhos, se não alertar aqueles que estão encarnados para a ocorrência? Eu brinco muito dizendo que intuição é algo que você só lembra que teve quando seguiu, quando muito, 50% da recomendação. Porque ela vem de forma sutil. Quando vem na linguagem onírica, ela não vem 100%, não é que ela não venha, é que nós não sabemos ler, que nem todas as coisas são expressas por palavras. Quando nós partimos para interpretarmos a memória extracerebral, temos que fazê-lo pelo sentimento. Então, quando sua mãe, seu avô, seu bisavô desencarnados falam com você, eles tentam imprimir no seu sentimento, da forma mais firme possível, a intuição de qual a melhor atitude diante de um desafio que virá.
como eles estão desencarnados, isso ocorre com o espírito mais preso à Terra, até o espírito pouco evoluído, ele consegue prever acontecimentos que estão se formando no que nós poderíamos chamar aqui de mundo mental. Então ele pode prever o que vai ocorrer, né? Espíritos elevados fazem previsões com muito mais antecedência. O que eles preveem? Eles preveem a tendência, mas eles não têm como prever o que vai ocorrer, porque o que vai ocorrer está submetido ao devir. Para exemplificar isso, vamos evocar a mensagem de Emmanuel, que ele se lembra da visita que Jesus recebeu, visita de traição de Judas no Getsemane. E Jesus, que já prefigurava há vários dias que atitude Judas teria em relação a ele, pergunta como a convidá-lo a fazer a história diferente. Amigo, aqui vieste, porque é necessário que o escândalo venha. Ai daquele por quem o escândalo vier. Outra ocasião interessante é quando Jesus alerta Pedro que não desembainhe a sua espada, porque aquele que fizer perecer pela espada perecerá. Porque não importa o grau de evolução espiritual que você alcançou. Eu volto àquilo que eu estava falando no começo. Você não alcança um estado de exceção. Então, se você, reencarna como Elias, e você causa a desencarnação de alguns sacerdotes, se você causa a morte de alguém, você criou uma causalidade. E aí, quando você causa isso, ainda que em legítima defesa, você incorreu, você entrou na lei de causa e efeito. Por isso, Emmanuel diz que mesmo o mal causado em legítima defesa, ele deve ser evitado ao máximo, porque ele também incorre na lei de causa e efeito nas proporções em que isso ocorre, porque nós não machucamos a ninguém. Todo mal que se faz a alguém se está fazendo a si mesmo. Então, nesse nível de reflexão, a gente deve pensar que a gente deve tentar evitar todo o mal. Agora, as ações de impetuosidade têm o seu lugar. Voltemos a falar do sentimento, O sentimento de raiva tem o seu lugar? Sentimento mais, Tem. Não sei se vocês também acordam cedo. Eu acordo entre 4 e 5 da manhã por várias razões. Para orar, para estudar. Eu sempre estudei línguas nesse horário. As línguas novas que eu estou aprendendo, eu vejo que eu gravo mais. Quando eu tenho que refletir para fazer alguma tarefa maior, mais difícil, eu sei que eu uso nesse horário do semi-sono o máximo da minha consciência, da minha possibilidade intelectual, de sentimento e de oração. Quando eu acordo assim, eu preciso usar um pouco de agressividade com o meu corpo para conseguir levantar, Então, tudo na sua proporção certa é correto. Partindo então dessa noção da proporção, eu parti da metáfora no começo para falar do tesouro. Então nós partimos da reflexão, nós temos um bem, uma herança que recebemos de Deus, que é a imortalidade. E a segunda grande herança são os sentimentos. Nenhum sentimento humano é ruim na sua origem. O problema do sentimento é onde ele está, em qual proporção ele é aplicado. As pessoas que trabalham nas artes marciais, especialmente a tradição das artes marciais que procura dominar a própria agressividade do ser humano, eles basicamente, assim, uma síntese, eles nos dizem que todo o problema da vida é dosar a força. Então, quando você usa força demais, você agride. Quando você recebe a força, você deve aplicá-la em favor, do movimento e não contrariar o movimento. Por exemplo, quando alguém está com raiva, você não deve enfrentar a pessoa na mesma raiva. Emmanuel nos lembra que o próprio animal, na natureza, o agricultor que lida com ele, sabe que não pode enfrentá-lo no mesmo nível de agressividade que ele vem. Quando você vê a chuva muito forte, você tem que esperá-la passar. Quando você vê a mulher impaciente, você tem que tratá-la com carinho. E a mulher com o marido também, quando vê que ele está nervoso, Você só consegue vencer a criança agressiva com amor. Às vezes você tem que ser mais impetuoso, mais forte com a criança. É importante educar. Para educar é necessário ser firme. Mas naquela hora da crise, de raiva extrema, se você tiver raiva também, você perde a razão completamente. Você agride a criança e você deixa de dar o exemplo necessário.
né? Então a gente deve aprender a usar a força da água para apaziguar o fogo. Voltemos então aqui ao texto que inspirou essa nossa reflexão. O tesouro enferrujado. Capítulo 24, livro Caminho, Verdade e Vida. Franciscano Xavier, Emmanuel. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Vejam bem, nessa frase de Emmanuel, nós não temos o desprezo de nenhum sentimento. Todos os sentimentos, inclusive, quando os nossos sentimentos, você pega, por exemplo, a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no começo o homem tem instintos, sensações e depois sentimentos. Lázaro fala disso, Mas, mesmo esses instintos, no lugar certo, eles funcionam bem, Imagine se você fosse comer melão e o melão fosse ruim, não fosse doce. Imagine se você amasse a pessoa, mas não houvesse atração entre os sexos, ou se o sexo, a relação sexual, fosse ruim. Não haveria reprodução na Terra. Então, o prazer sexual é uma dádiva divina, mas você não pode viver em função da dádiva, porque ela é meio, ela não é fim. O fim é o amor, que um dia transcenderá essa roupa que é o corpo carnal, que vai envelhecer, que vai morrer. Então é importante colocar as coisas no lugar certo, mas elas não são ruins. Prazer sexual não é ruim, a agressividade no lugar certo, na hora certa, ela não é ruim. Tem hora que você tem que agir, tem que ter força coercitiva na terra, tem que ter polícia, tem, na hora certa, no lugar certo. E Emmanuel diz que tem que ser tardio. Isso é o 70 vezes 7 vezes. Não é necessário que a gente saiba ter resiliência, para a gente saber aplicar a força na medida necessária e, o mais importante, no lugar necessário, que a gente pode usar um sentimento errado na hora errada e no lugar errado, Então, para isso, a gente não pode esperar demais, por exemplo. Suponhamos a pessoa que você que é casado, que se casou. Se você deixasse a hora de falar com a sua mulher que você a ama, deixasse passar, ela nunca ia saber, Mas também, se você se precipitasse quando vocês ainda eram amigos, você teria encerrado a possibilidade de ir adiante. O bolo é assim também, você está cozinhando, tem um ponto certo, você não pode deixar queimar, você não pode tirar cru. Essa sabedoria é que a experiência de vida traz. Eu não estou falando de vida de uma encarnação, estou falando das vidas das encarnações. Então tem a criança pequena que ela consegue controlar, equilibrar os seus sentimentos, dosar. Não é demonizar nada, não é excluir nada, não é criar um maniqueísmo em relação ao que é bom e o que é ruim. Tudo que é de Deus é bom, mas tem que saber usar. Sem saber usar não dá certo. Vamos continuar. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. Já pensou isso? Você fundar uma obra de caridade, você é descortês com uma série de pessoas. Aí você consegue auxiliar algumas, mas você cria uma série de inimigos. Ou então, tendo concretizado aquela obra, aquele trabalho, um centro espírita que seja, você então se torna uma pessoa arrogante, e a pretexto de conduzir outros, você cria inimigos, a pretexto de fazer o bem, Então, os fins não justificam os meios. É necessário que a gente faça como Deus do princípio ao fim. A lavoura deve ser cuidada do princípio ao fim, senão ela se perde, Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se, ali a humildade pede admiração dos outros. Então, esses sentimentos produzem no máximo, é o nome de outra mensagem do Emmanuel, um meio bem. A nossa expressão de bem, dado esse nosso potencial anímico dos sentimentos mal orientado, mal equilibrado, ele acaba fazendo com que a gente se expresse mal nos sentimentos. Vamos comparar assim, o que adianta você ter uma grande vontade de fazer bem se você não cuida da sua saúde? A gente não precisa de saúde para fazer o bem? Então assim,
Emmanuel fala disso de forma bem clara, assim, se alimentar com responsabilidade, sem excesso, dormir bem, se exercitar fisicamente. E ele continua, apresentar-se com boa aparência, ler um livro sobre coisas novas, né? Perfumar-se, arrumar-se, é obrigação de todos. Porque sem essas coisas, você não consegue se expressar. Se o seu corpo estiver doente, por responsabilidade sua, a sua expressão vai ser pior. Estou falando das coisas mais grosseiras dessa carne que vai passar. E como a gente cuida do interior? Você não escova os dentes para sair de casa? Como é que a gente cuida do sentimento? Como é que ele está? Porque ele é o nosso meio de expressão, né? E para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita, do perdão sem obstáculos. Então a abnegação é essencial, o desinteresse, né? Porque eles deixam a alma leve, a alma não fica exigindo para o bem a ser realizado. Há uma mensagem, para a gente fechar a reflexão mais objetiva dessa tarde, que eu gosto de me recordar muito dela, presente no Livro dos Espíritos. Os livros do século XIX, em alguns séculos anteriores, eram divididos em tomos, às vezes chamados de livros. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo você tem o livro 4. E o apóstolo Paulo vem nos ensinar sobre a vida pós-morte, sobre o Código Penal da vida futura, e aí ele reflete um pouquinho sobre penas e gozos. Ele vem por causa de um desvio de mais de 1000 anos da Idade Média. E ele começa assim, na sua mensagem póstuma: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para tanto, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Podemos comparar e localizar nessa fala dele as 3 revelações, né? E o que é que nos afasta dessa gravitação? A injustiça, o ódio e a ignorância. Então, quando a gente caminha para isso, a gente deixa de gravitar para Deus, a gente constitui uma trajetória de fealdade, uma estética ao contrário, uma feiura. Então vem uma certa soma de dores necessárias para conduzir aquela pessoa à trajetória. De novo, veja bem, uma certa soma de dores. Tem até um aditivo em francês, partitivo, du, de la et de. Você fala assim, eu quero vinho, você não quer todo o vinho do mundo? Je veux du vin. Então é daí que vem a expressão na tradução. É uma certa soma de dores, não mais e não menos do que o que é necessário. Para quê? Para tirar a pessoa da trajetória errada. Nos esclarece Emmanuel sobre qual é essa trajetória errada, né? Quando a gente está gravitando para a personalidade, a gente desenvolve vaidade e egoísmo. A gente tem que gravitar para Deus. Quando a gente gravita em direção aos bens amoedados, a gente desenvolve avareza e egoísmo. Então a gravitação tem que ser na direção certa. Quando Deus aumenta, a gente diminui. Aí a gente fica leve. Você tem uma tarefa a fazer, seja espírita, seja no trabalho. Quando você tira você e o seu ego, veja bem, você não pode tirar totalmente. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? A fé é humana e a fé é divina. Então a gente não é protestante, não é doutrina da graça. Você tem que se cultivar. Você tem um potencial anímico, mas você não pode deixar você crescer muito. Então quando você fez a sua parte, você tem que deixar com Deus. Aí Deus faz o resto. Né? E principalmente, feita a obra, é necessário se retirar dela. A busca de destaque, a busca de reconhecimento, isso adoece a relação. Isso faz pesar o bem que se faz, ele fica difícil de fazer, o trabalho fica mais difícil de fazer. Mas quando a gente se afasta do trabalho feito, você empenha nele toda a sua força, acabou, se esquece dele, não espere gratidão de ninguém, não busque reconhecimento, se satisfaça com o bem, né? Como diz Jesus, quando tiverdes feito um trabalho, refleti convosco mesmos, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Meus irmãos, nessas reflexões singelas dessa tarde, eu deixo o meu abraço a todos aqui no Leopoldo Machado, me recordando do início do livro Entre a Terra e o Céu, quando o ministro Clarencio nos ensina a dosarmos e educarmos o desejo. Ora, todo sentimento gera algum desejo, seja o desejo de reencontro, o desejo de saudade, o desejo de posse. Somos herdeiros de todas as riquezas do universo. Somos herdeiros da vida eterna e somos herdeiros dos sentimentos. Mas nenhuma herança, nenhuma terra vem para não ser arroteada. Ela tem que ser trabalhada para que a gente saia da condição animal
e ascenda espiritualmente. É necessário cuidar do intelecto e é necessário cuidar do sentimento. Que Jesus nos abençoe, nos envolva a todos, principalmente as vítimas da Covid-19, nesse momento em que a doença se alastra pelo país. A nossa solidariedade a todos aqueles que sofrem com a partida temporária dos seus familiares nessas circunstâncias de surpresa. Especialmente hoje o meu coração é tocado pelos diversos órfãos que a Covid deixou no Brasil. E Allan Kardec nos ensina a assumirmos também como nossos filhos os órfãos, que saibamos cumprir o nosso dever. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, amigos. Nós agradecemos aqui a presença do nobre amigo que fez a, vamos dizer, palestra com um grande conteúdo que é o sentimento. E vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por estarmos aqui envolvidos em luz, em paz e entendimento das mensagens que aqui nos foram trazidas nessa tarde. É chegado o instante, meus irmãos, e que devemos fortalecer cada vez mais o entendimento das mensagens do Mestre Jesus, nos acalmando, nos tranquilizando, para que possamos suportar as dificuldades do momento que passa todo o mundo. Vamos desarmar nossos corações. Vamos elevar cada vez mais o pensamento no bem, no amor ao próximo, para suportarmos mais essa jornada que Deus coloca sobre todos nós nesse momento. Vamos também entender que tudo é permitido pelo Pai Criador. Não há uma única folha que caia sem a sua permissão. Então Ele sabe o momento de transformação que a Terra está passando e da sua necessidade. Saibamos agradecer e sermos cada vez mais instrumentos da paz do Mestre Jesus. Que assim seja.